Sabemos que não estamos aqui sozinhos, pois não? Nós estamos aqui com o nosso Senhor, Ele está connosco, nós marcamos este encontro com Ele e, na verdade, nós podemos senti-lo no nosso meio. Se nós tão somente nos dispusermos a ficar atentos, nos dispusermos a ficar consagrados para Ele, nós vamos, sem dúvida nenhuma, senti-lo. Eu sinto isso na minha vida. Sinto isso quando eu falo as palavras ao Senhor. Quando eu falo também e transmito aos irmãos as palavras do nosso Deus. E que nesta tarde, irmãos, eu possa transmitir-vos aquilo que o Senhor pretende falar a cada um de nós neste lugar. Que seja realmente, irmãos, a palavra do Senhor e que ela possa edificar as nossas vidas, os nossos corações, que possa preparar-nos mais para podermos ter um relacionamento de verdade, um relacionamento, irmãos, com o nosso Deus. Louvado seja o seu grande nome. Nesta tarde nós vamos meditar sobre um texto que está em Marcos, no capítulo 11. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos falar sobre a purificação do templo. E, na verdade, segundo estive a ver, e os irmãos provavelmente alguns também que sabem, esta é a segunda vez que Jesus expressa como é que eu dizer? Jesus estava incomodado, o seu incómodo, não é, por aquilo que sucedia no templo em Jerusalém. Jesus expressa-se de uma forma triste, de uma forma avessa, com o comportamento das pessoas, com o comportamento dos sacerdotes na casa, no templo de Deus, que seria e que foi edificada para ser uma casa de culto a Deus. E nós vamos ler, amados irmãos, no capítulo 11 de Marcos, e vamos ler o versículo 15 até ao versículo 19. Vamos ler este texto aos irmãos e àqueles que ainda têm pouca facilidade em encontrar. Eu espero um pouco, já todos conseguem encontrar, eu fico contente, porque já começam a ter uma facilidade maior, é sinal de que estamos a ler, de que estamos a desfolhar a Bíblia, senão ela fica com as folhas coladas. As nossas Bíblias têm ficado desgastadas, porque nós a utilizamos, porque nós a desfolhamos, sinal de que temos curiosidade e queremos saber mais da vontade de Deus, queremos saber mais do que é que Deus quer para nós, queremos pôr a nossa vida, não é, nas mãos dEle e sentir que estamos a modificar-nos, sentir que Ele está a moldar a nossa vida. Então este texto diz-nos assim, capítulo 11 de Marcos, versículo 15 a 19, diz, e Jesus disse, versículo 15, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. São, na verdade, alguns poucos versículos, mas dentro destes poucos versículos existe muita coisa que nós necessitamos de compreender, muita coisa que necessitamos de ter atenção aos pormenores daquilo que aconteceu aqui. Como eu estava a dizer, esta é a segunda vez que Jesus faz uso da sua indignação perante o cenário triste que se apresentava no templo em Jerusalém. A primeira vez que isto aconteceu está narrado em João, no capítulo 2, versículo 14 a 17. Um texto que também nos fala sobre isso, não é? Depois que Jesus ele faz
o milagre de transformar a água em vinho nas bodas de Caná. Irmãos, ele entra no templo e depois pega num azorrague e começa a expulsar do templo aqueles que vendiam bois, aqueles que vendiam ovelhas, aqueles que vendiam todos aqueles animais que eram ali comercializados como se tratasse de uma feira em pleno templo. E aquilo era alguma coisa incomodativo. E Jesus, perturbado com tudo isto, expulsou ainda, derribou as mesas dos cambistas, daqueles homens que estavam ali para trocar a moeda, para que, na verdade, pudesse o objetivo daqueles que faziam este mercado dentro do templo fosse atingido. Amados e irmãos, na verdade, o que é que nós estamos aqui a presenciar? Estamos a presenciar um comércio dentro do templo que, incrível porque pareça, era inclusive apoiado e até era da responsabilidade do responsável do templo e da sua família. Eram eles que usufruíam dos lucros de todo aquele negócio, um negócio que entristecia aqueles que, na verdade, amados irmãos, conheciam a verdadeira razão pela qual existia o templo. Era um aproveitar das situações, porque eram necessários animais para o sacrifício, eram necessários esses animais, e então era um aproveitar para que pudessem ali fazer um negócio, em vez das pessoas trazerem estes animais para sacrificarem no templo, eles aproveitavam e não é preciso trazer e comercializavam tudo aquilo ali. Sabemos que existe hoje em dia, irmãos, felizmente que aqui nós não temos estes hábitos de fazer comércio para a nossa própria, como é que eu direi, para o nosso próprio proveito dentro da casa de Deus. A casa de Deus, a casa onde nós nos congregamos, a casa de oração, é para aquilo pelo qual ela foi realmente edificada, para ser casa de oração, lugar de culto, lugar estritamente reservado ao culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós aqui estamos para falar destas coisas, a fim de que tenhamos conhecimento daquilo que é importante e daquilo que é errado, de reconhecer que é errado nas coisas que são praticadas e que Deus quer que nós possamos não aceitar e que possamos, da nossa parte, evitar que nunca aconteça isto na nossa própria vida. Irmãos, esta realmente foi a primeira vez, foi o início do seu ministério, da parte de Jesus, a primeira vez que isto aconteceu, foi no início. E esta parte agora que aconteceu, esta segunda vez que Jesus faz esta purificação do templo, irmãos, uma outra parte em que estamos quase perante um cenário que está para acontecer. Um cenário que está para acontecer. Jesus está prestes a ser entregue nas mãos dos homens para ser crucificado, para que se cumpra o propósito para o qual ele foi enviado a este mundo, para que ele fosse, irmãos, puro, e como puro, ele fosse tomado entre os homens e fosse condenado à morte, e morte de cruz, para que ele pudesse derramar o seu sangue inocente, para a remissão dos seus próprios algozes, para, irmãos, que pudesse, na verdade, nos purificar a nossa vida através do seu sangue, purificar o nosso pecado e pudéssemos estar e entrar, irmãos, na presença do Pai. Eu gostava, irmãos, de focar que no versículo 15, que nós vamos ler, diz que Jesus viera a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambiadores, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Significa que Jesus, irmãos, ele depois de ter feito todas aquelas atrocidades que nos parecem a nós que estava um homem de Deus, faz isto, Deus faz isto, Jesus faz isto, era algo que estava contrário. E dentro de toda aquela indignação, Jesus, irmãos, ele não pecou, ele apenas decretou aquilo que está escrito na palavra de Deus acerca dele próprio que havia de acontecer. Quando Jesus, ele diz que aquilo tinha sido, a casa de oração tinha sido convertida num covil de ladrões,
Ele estava a citar alguma coisa que já tinha sido dita muito tempo antes pelo profeta Jeremias. No livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 10 e 11, nós podemos ir lá um bocadinho atrás. Os irmãos com um pouco de paciência, aqueles que têm mais dificuldade no Velho Testamento, Isaías, Jeremias, no capítulo 7, versículo 10 e 11, encontramos aquilo que Jesus está aqui a narrar, aquilo que Jesus está aqui a dizer, quando ele disse que está escrito que a casa do meu Pai seria casa de oração, e vós a tendes convertido num covil de salteadores e de ladrões. Eu estou apenas a aguardar apenas mais uns instantinhos para que aqueles que têm um pouco mais de dificuldade consigam chegar lá à leitura. Eu queria evitar, mas gostava que lessem. Então diz assim o profeta Jeremias, e então, no versículo 10, e então, Jeremias, capítulo 7, versículo 10 e versículo 11. Esta é, enfim, uma citação de Jeremias, algo que Deus lhe tinha dado a falar. Então ele diz, e então, conseguimos encontrar? E então vireis e vos poreis diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas as abominações. E pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna, é pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores, aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Aquilo que Jeremias está aqui a falar da parte de Deus é tudo aquilo que entristece ao Senhor, em que as pessoas vinham ao templo, não é? Faziam todas aquelas atrocidades, não é? E voltavam a uma vida de idolatria, ou uma vida que não dignificava o nome do Senhor, e achavam que tudo aquilo não fazia mal, não fazia diferença. Achavam, como ainda hoje há pessoas religiosas que acham, que por fazerem algumas rezas, por confessarem as suas culpas, depois podem voltar de novo a fazerem uma vida de pecado, uma vida que não glorifica a Deus, e assim sucessivamente. Aquilo que Deus pretende é que, na verdade, irmãos, nós possamos ter uma vida digna diante dEle, uma vida digna para o adorar, uma vida digna para o servir, uma vida digna, e que não possamos ser uma controvérsia entre a vontade de Deus e aquilo que normalmente nós fazemos e achamos que está correto. Jesus faz esta declaração: vocês têm convertido o templo do Senhor num covil de salteadores. Esta realmente é a citação de Jeremias, como nós acabamos de ler, que Jesus acaba por trazer à superfície. Num segundo ponto, irmãos, encontramos em Marcos 11:18, então os escribas e principais sacerdotes procuravam ocasião para o matarem, mas temiam porque muitos acreditavam nele. O que acontece aqui é que eles eram os responsáveis por toda aquela situação. E quando Jesus faz todo este alvoroço e começa a declarar aquilo que é a vontade do Pai, eles sentem-se incomodados. Sentiam-se incomodados por aquilo que Jesus estava a fazer, por aquilo que Jesus dizia. Nós sabemos que o que está escrito em João parece a mesma coisa que aqui está, mas é um pouco diferente. Quando eles começaram a perguntar a Jesus lá no Evangelho segundo João pela primeira vez, com que autoridade é que ele fazia aquilo, com que autoridade é que ele os expulsava do templo, com que autoridade é que ele derrubava a mesa dos cambiadores e de todas aquelas coisas, não é? E dizia tudo aquilo que dizia, e ele disse: derrubai este templo e em 3 dias o edificarei. Eles pensavam que ele estava a falar do próprio templo em Jerusalém. Ele diz que isto demorou tantos anos a edificar, não é? Tanta mão de obra que aqui está. Ele diz que em 3 dias ele reedificaria este templo. Não entendiam muito bem o que é que Jesus estava a dizer. E mais uma vez o Jesus estava a falar da sua própria vida. Jesus estava a falar da sua própria razão para a qual ele tinha vindo a este mundo. Jesus, ele veio a este mundo com um propósito bem definido. Irmãos, quando nós estamos a falar dos rituais que aconteciam no templo em Jerusalém,
toda aquela matança de animais, o sacrifício de animais, as expressões de sangue que eram feitas. Porquê que isto era feito? Porque isto era aquilo que estava escrito na lei. Isto era aquilo que Deus disse a Moisés que deveria ser feito. Irmãos, e para a altura da Páscoa era algo que era uma comemoração ainda maior. E nesta altura aqui era a altura da Páscoa, a altura de celebrar, irmãos, a libertação, porque Páscoa significa libertação. O povo tinha sido liberto da escravidão do Egito e Deus libertou o seu povo com grande poder. Deus libertou o seu povo com sinais, prodígios e maravilhas, porque o seu povo estava escravo. E Deus pretende libertar o seu povo da escravidão. Deus pretende libertar aqueles que Ele deseja da escravidão, como Deus ainda hoje pretende libertar as pessoas da escravidão em que vivem. Naquela altura, eles estavam sob a escravidão dos egípcios. E foi através da mão de Moisés que Deus deu a sua palavra e que Moisés foi em nome do Todo-Poderoso. E no nome do Todo-Poderoso, diante de Faraó, ele disse: deixa sair o meu povo. E de tantas vezes os sinais e prodígios que foram feitos foram tão grandes, não é? Que Faraó deixou que o povo saísse. E o povo foi libertado pelo poder de Deus. Não é? O povo foi libertado e a Páscoa era celebrada lembrando a libertação do povo do Senhor pelas mãos de Deus. E mais uma vez já aproximava-se o tempo da Páscoa e os sacrifícios estavam ali a ser feitos, estavam a ser feitos sem significado algum, sem o sentimento de quem os levava ao sacrifício, dos ofertantes. Não havia qualquer sentido naquilo que se fazia. Era uma coisa, irmãos, abominável aos olhos de Deus. Aquilo que se fazia era sem significado algum. E Deus já estava cansado de tantos ritualismos. Estava a chegar a hora, irmãos, de entrarmos numa outra fase. Estava a chegar a hora da transição do pacto. Havia o antigo pacto, que os pecados eram cobertos pelo sangue de animais. Mas agora estava para iniciar um novo tempo, o novo pacto, o tempo em que a libertação seria feita através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este acontecimento, sendo feito por Jesus em seu ministério, deve ser entendido em dois enquadramentos. Primeiro, esta é, como eu estava a dizer, a altura da Páscoa, da libertação. Deus não suporta mais rituais hipócritas. Estava-se perante um cenário de mudança. Chegava o fim do velho pacto, como eu disse, a lei e a expressão do sangue de animais pelos pecados do homem. Estávamos agora perante um novo cenário em que o novo início ia começar, o novo pacto iria começar. É o tempo, chegado o tempo da graça, o tempo da nova aliança, concedido a cada um de nós pelo sangue de Cristo. A remissão dos pecados, não através de sacrifícios de animais ou de qualquer tipo de sacrifícios, mas feito através do sacrifício do sangue de Jesus, o único sacrifício. Ou seja, o nosso pecado não pode ser coberto a não ser pelo sacrifício de Jesus. Agora o templo não seria mais a casa física. As pessoas tinham a entender, ainda hoje há pessoas que pensam que o templo, o edifício, é onde Deus mora. A casa pode ser muito bonita, mas Deus não mora dentro destas paredes. O templo que Deus quer habitar não é nas paredes. Deus quer habitar dentro do nosso coração. Deus quer habitar dentro do nosso coração. A partir da altura em que esta mudança começa para acontecer, irmãos, Jesus, Ele dá a sua vida por nós e derramaria o seu sangue para cobrir o pecado do homem e tornaria, irmãos, a dar-nos a nova esperança de estarmos um dia com Deus para toda a eternidade. Jesus deu a sua vida, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiria ao céu, enviaria o Espírito Santo para habitar na nossa vida. E temos aqui, irmãos, uma diferenciação, ou seja, quando Jesus entra no templo e começa por limpar o templo desta forma,
Agora Deus quer habitar na nossa vida através do Espírito Santo. E a limpeza que Deus quer fazer na nossa vida só é possível através da sua palavra e do exercício do seu poder na nossa vida através do Espírito de Deus vivo. Atos capítulo 7, versículo 48. Eu gostaria de ler estes versículos com os irmãos. Atos 7, 48. O que é que diz a palavra de Deus aqui? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Exatamente. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos do homem. Nenhuma catedral. Antigamente as catedrais e os templos eram feitos de grandes edifícios, porque tinha a ideia que tinha que ser muito grande, porque Deus também era muito grande. Mas Deus não habita nestes templos feitos pela mão do homem. Deus habita no coração do homem que reconhece Jesus Cristo como o Salvador da sua vida, que aceita Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida em seu lugar. Não havia forma de limpar as nossas vidas. Não havia rituais que nos pudessem purificar. Apenas a entrega de alguém puro como Jesus. O sacrifício de alguém puro como Jesus poderia fazê-lo. E só Ele o pôde fazer. Ele entregou-se voluntariamente. Ele disse: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. E Ele se fez homem. E entre os homens se tornou mais humilde entre os homens. Ele proclamou as verdades do Pai. Ele, como nós vimos, viveu a sua vida em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Andou entre a humanidade. Falou-lhes acerca do amor do Pai. Falou-lhes que era aquele que vinha para estabelecer um novo pacto entre o homem e Deus. Escolheu os seus discípulos. Anunciou-lhes as verdades. Os próprios discípulos tiveram dificuldade em compreender o propósito de Jesus ao vir a este mundo. Eles pensavam que Jesus vinha para constituir um reino físico. Mas Jesus, Ele vinha para constituir um outro reino. Um reino espiritual. Jesus vinha para nos salvar. Jesus vinha para acudir à humanidade. Jesus vinha porque a humanidade estava, irmãos, merecia ser extinta. Mas pelo amor que Deus tem aos seus, poupou-nos e dá-nos a oportunidade de nós podermos escutar as suas palavras, deixarmos que Jesus venha morar dentro da nossa vida, aceitando, reconhecendo, dizendo: eu reconheço este sacrifício a meu favor. Eu aceito isto na minha vida. Eu aceito ser um filho de Deus através de Jesus Cristo. Eu aceito falar ao Pai em nome de Jesus. Eu aceito ouvir as palavras do Mestre. Eu aceito vir à casa de oração, congregar-me com os meus irmãos, como uma família espiritual, constituirmos o templo do Deus vivo e deixarmos que Jesus nos visite cada dia, que nós nos congregamos, falar-nos, dizer-nos o que está certo, dizer-nos o que está errado e obedecermos-lhe e sermos prontos a dizer: sim, Jesus, eu quero obedecer à tua palavra. Se isto está mal na minha vida, eu vou deixar de o fazer. Eu quero fazer a minha vida de acordo com os teus desígnios. Eu quero ter a minha vida purificada para que o Espírito Santo possa habitar na minha vida e para que um dia eu possa estar contigo para todo sempre. Terminaram os sacrifícios. Terminou aquela ideia de que o homem pode ganhar a sua salvação através de ritualismos. Pessoas que fazem grandes peregrinações até a certos lugares, como Fátima e outras.
Pessoas que prometem dar grandes somas de dinheiro. Pessoas que prometem dar isto e aquilo à santa e mais a outro lugar e mais a outro lugar. Irmãos, e fazem estes cumprimentos. Se me curares, faço isto. Se me fizeres isto, eu faço aquilo. E estes sacrifícios, irmãos, são sendo aceitos por líderes religiosos que aceitam isto e que usufruem disto para o seu próprio bem-estar. Não é? Fazem disto um negócio. Lá dentro destes lugares existe um negócio imenso que nós não conseguimos imaginar. Se Jesus entrasse num lugar destes, o que faria hoje? A minha casa será chamada casa de oração. O povo, irmãos, muitas vezes está a ir à igreja nesses moldes e ainda vai à feitiçaria, ainda cai na bruxaria e anda metida nestas coisas, pensando que isso tudo, Deus está nessas coisas todas. Eu já andei nisso com a minha mãe em tempos passados, à procura de ajuda, e todos falavam de Deus. E a ideia era sempre, o espírito que está aí ficou a dever, a pessoa que está aí ficou a dever não sei quantos à virgem, não sei o que mais, ao santo não sei quantos litros de azeite, não sei quantas coisas, não sei quanto vale de dinheiro, e nós pensamos que estávamos a fazer o bem, íamos lá levar esse dinheiro, íamos lá levando essas coisas. Deus não está nisto. Isto é obra do diabo, é obra do homem. Jesus quer livrar-nos deste tipo de coisas. Jesus quer, irmãos, colocar um marco na vida de cada homem e cada mulher. Irmãos, terminar este tempo e agora ensinar-nos a viver uma nova era, através da sua morte e da sua ressurreição, através da sua ascensão ao céu. Jesus enviou-nos outra vez o Consolador, para que estivesse na nossa vida, para que vivesse em nós, para que nos ajudasse nos momentos em que nós por sozinhos não conseguíamos fazer as coisas. Há momentos em que nós não compreendemos aquilo que Deus quer de nós. Às vezes não entendemos muito bem o fundamento da palavra que estamos a ler, mas o Espírito Santo, se nós estivermos sujeitos, nos auxilia a compreender as Escrituras, nos auxilia a compreender a mensagem da palavra de Deus, nos auxilia a entender que Deus está a falar connosco, está a dizer: filha, não faças mais isto, filho, não vás mais aí, filho, não andes mais segundo isso, filho, não temas voltar as costas a essas coisas. Vem, eu te recebo como filho, eu te recebo como filha, eu te aceito no meu lugar, nos meus braços, eu te transformo, eu te moldo, eu te auxilio, eu edifico a tua vida agora, através da minha palavra, através da força do meu Espírito, te dou força a ti também, para continuares seguindo este novo rumo de libertação na tua vida. 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte. 1 Coríntios, estamos no Novo Testamento. Auxiliem aqueles que estão próximos daqueles que ainda têm mais dificuldade. 1 Coríntios 3,16 diz: onde é que Deus habita? Primeira Coríntios 3,16. Alguém que queira ler, faça favor de ler em voz alta. Não sabeis que sois santuário do Espírito, santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diz o apóstolo Paulo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós, está falando à igreja, não sabeis vós que vocês são o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Então o que é isto que nós estamos reunidos? Digam, irmãos, o que é isto onde estamos reunidos? É o quê? É a casa de oração, é o templo de culto ao Senhor. Mas Deus não habita aqui nestas paredes frias ou quentes. Deus habita na nossa vida. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está falando aos crentes, está falando aos fiéis. Então, e aqui? Podemos fazer aqui tudo? Não.
Aqui é a casa de oração, é a casa consagrada, para nós cultuarmos ao nosso Deus. Não é para fazermos comércios, não é para fazermos aqui bailes, não é para fazermos aqui outra coisa qualquer. Podemos fazer coisas que, na verdade, nos possam levar a entender mais de Deus, que nos possam fazermos convívio em nome do nosso Deus, na pureza da Sua palavra, dentro dos limites que Ele nos concede, mas tudo com devido respeito, com a devida ordem. Esta é a casa de culto ao Senhor, onde a Igreja se congrega para receber as orientações do Senhor, através da pregação da Sua palavra, através do mover do seu Espírito. O Senhor vai trabalhando, o Espírito vai moldando, o homem de Deus vai falando e o povo vai ouvindo e o Espírito Santo vai falando e trabalhando no nosso coração, se nós deixarmos. 1 Coríntios 5:7, estamos lá em 1 Coríntios ainda, 5:7, é um bocadinho mais à frente. O que diz? Alimpai-vos. Não é minha bocadinho que queria ler. Pode ficar de pé e ler, por favor, irmão. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado Por nós. Continua o apóstolo Paulo a dizer: amados, alimpai-vos, pois, do fermento velho. O que é o fermento velho aqui? É o pecado. É aquilo que já não deve fazer parte da nossa vida. É aquilo que Deus não se agrada. Sabe, é interessante que às vezes não precisamos de nomear as coisas que Deus não se agrada. Sabe porquê? Porque nós sentimos automaticamente que coisas erradas que nós fazemos que já Deus não se agrada. Nem precisa que eu chegue lá, olha que você está a fazer uma coisa que Deus não se agrada. A menina está a fazer uma coisa que Deus não se agrada. Não é quase necessário isso. Porquê? Porque nós automaticamente, quando estamos crédulos em Deus, quando estamos receptivos ao mover de Deus, quando estamos receptivos à existência do Senhor e vivemos isto pela fé, amados, automaticamente o Espírito Santo nos dá essa sensibilidade. E nós sabemos, não, alto, Deus não se agrada, eu não me sinto bem ao fazer isto. Eu não me sinto bem ao fazer isto. Eu sinto que isto está errado, eu vou deixar isto da mão. Eu vou pedir forças a meu Deus. Eu vou pedir aos meus irmãos, se não conseguir, que orem por mim. Eu vou pedir um aconselhamento aos líderes da igreja para que me ajudem, para que me aconselhem, para que me deem uma orientação, porque eu sinto que isto não me está a fazer bem. Eu sinto que não consigo já fazer isto. E Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar o seu passo, Deus vai honrar a sua sensibilidade, a sua voz. Deus vai ajudá-lo, Deus vai fortalecê-lo nessa área e vai auxiliar-o em muitas outras áreas. Porque quando a pessoa crente se dispõe para Deus intervir na sua vida, para tirar, para limpar, para derrubar a bancada onde se faziam coisas erradas aos olhos de Deus, para expulsar dentro do templo que Ele quer habitar aquilo que não faz bem, aquilo que incomoda a presença de Deus. Oh, amados, Deus honra a nossa fé. Limpai-vos do fermento velho, para que sejais o quê? Uma nova massa. Uma massa agora sem fermento, sem pecado. Uma massa nova. E diz assim, como estáis sem fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Sabes? Para tu estás assim bem, para ficares bem com Deus, houve um sacrifício muito grande. Houve um preço muito alto para a tua libertação. Houve um preço muito alto pago para seres uma pessoa livre. Houve um preço pago que ninguém jamais poderia pagar. Que foi pago em teu lugar para a tua libertação, para a tua transformação, para a limpeza dessa habitação que Deus quer tomar. Aleluia. 1 Coríntios 6,16. Quem quer ler em voz alta, fique de pé e leia. 1 Coríntios 6,16. O que diz lá? Ou não
1 Coríntios 6,16. Será que aquele que vem? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Ok. 1 Coríntios 6, você leu? Exatamente, eu é que me enganei. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É o 19 e o 20. Pode haver ligeiras diferenças de tradução. Mas leiamos outra vez o que diz. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O templo onde Deus habita é algo importantíssimo. É algo que deve ter limpezas constantes. É algo que deve se deixar sujeitar à mão do Todo-Poderoso, deixando, na verdade, fazer o trabalho que Ele pode fazer de uma forma perfeita. O apóstolo Paulo está a considerar dizendo: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Luís Carvalho, tu não és de ti próprio. Então, nós somos porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o que Deus quer na nossa vida é que não sejam só palavras bonitas no momento. O que Deus pretende de nós para sermos morada agradável ao Senhor, irmãos, é que nós possamos glorificá-lo não apenas pelas palavras, mas nas ações, deixando-nos limpar por Ele. Cultuá-lo com este culto maravilhoso que é: Senhor, eu obedeço. Senhor, não te agradas disto na minha vida? Então, eu vou deixar. Eu não vou fazer mais isto. Eu vou sacrificá-lo para ti, Senhor. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, a purificação deste novo templo não é feito com pás, com vassouras, não é feito com nenhum detergente. Agora usa-se estas coisas por causa do Covid, coisas para limpar destes vírus que estão contaminando tudo e todos. Amados irmãos, isso não chega para limpar a nossa alma, limpar o nosso interior, limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, lavar as nossas mãos para que não possamos mais tocar o pecado de forma voluntária, mas que possamos, amados, deixar-nos nas mãos do Todo-Poderoso, que nos ajuda a fugir disso, que nos ajuda e protege-nos para que não possamos cair constantemente nessa situação. Ao princípio, a nossa vida pode ser um pouco dura. Pensamos, bem, já falhei outra vez. Ai, se calhar vou desistir. Não desista. Volta ao Senhor. Entrega a Deus. Há um processo. Deus vai ajudar. Deus vai falar. Deus vai dizer-te. Num culto que tu fazes, possa estar. Se há algum problema, Deus até vai falar contigo. Deus vai te dizer e Deus vai te fortalecer. Ora ao Senhor. Lê a palavra de Deus. Deixa que Jesus Cristo possa entrar nessa tua vida
e te possa limpar e te possa auxiliar, para que nós possamos ser definitivamente morada de Deus. Vocês querem ser morada de Deus? Eu quero ser morada efetiva de Deus. Eu quero ser. Preciso ainda de obras na minha vida. Preciso de obras na minha vida. Mas eu quero reconhecê-las a cada instante. E peço a Deus que me ajude. E aos irmãos que me apoiem. Porque nós devemos apoiar-nos e ajudar-nos mutuamente a caminhar esta caminhada, juntos com o Senhor, cultuando, auxiliando-nos, fortalecendo-nos em amor. Senhor nosso Deus e Pai, nesta tarde, Senhor, lemos a Tua palavra acerca da purificação do templo em Jerusalém, da forma como o Teu Filho, Jesus, entrou naquele lugar, desagradado com todo aquele procedimento daqueles homens que tinham mais a intenção do lucro do que propriamente o culto a Ti. E o Senhor expulsou, o Senhor derribou aquelas mesas. Estava chegando a hora também, Senhor, por todo o desagrado de tais coisas, de terminar aquela ação, de terminar todos aqueles rituais e começarmos, de facto, uma nova etapa. Senhor, obrigado porque Teu Filho se deu a si próprio para ser o Cordeiro Pascal, para ser o Cordeiro Imaculado, para ser o Cordeiro que derramasse o seu sangue em favor da humanidade. Obrigado, Senhor, porque te determinaste a não morar em templos vazios, em aceitar sacrifícios que não têm qualquer valor. Ó Senhor, e pudeste, Senhor, através deste sangue do Teu Filho Jesus, apagar, Senhor, considerar nulos os nossos pecados, na hora em que Te aceitamos, na hora em que Te reconhecemos como nosso suficiente Salvador, Pai, na pessoa do Teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração e permitir que faças as intervenções que Tu quiseres fazer, que faças as mudanças que Tu entenderes fazer. Não ficaremos chateados, não ficaremos aborrecidos, não ficaremos tristes, ficaremos antes alegres. Ficaremos felizes, Senhor, e reconhecemos que precisamos dessas ajudas da Tua parte. Auxilia-nos, Senhor, e muda-nos. Eu oro, deixando-nos tudo nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém.